Olá pessoal, e o vídeo de domingo que eu tenho gravado aqui, né, tem virado uma rotina, mas hoje é um domingo mais do que especial, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E todo ano o canal Agroverdades abre o mês aí a partir do dia 8 de março com um vídeo, né, onde a gente conta a história de algumas mulheres, elas contando as suas próprias histórias. Esse ano eu vou começar uma série e outros vão continuar. Esse ano nós vamos lançar uma série de vídeos especiais chamado Elas por Eles, onde nós, homens, contaremos histórias de mulheres que nos marcaram, que foram importantes, principalmente para a formação do nosso caráter, da nossa personalidade, por que não dizer que são um pouco, né, que construíram um pouco do que nós somos hoje. Agroverdades Especial, Dia da Mulher. Elas por Eles. Oferecimento, Agrominas e Integral Mix. Bom, pessoal, então, como eu já disse, né, que a gente vai começar essa série, eu vou começar hoje, começando como é domingo, eu vou começar com o meu vídeo de domingo contando história aí. Eu não consigo fazer vídeo para uma mulher. Já vou iniciar pedindo licença para três mais jovens, que são a Aninha, minha esposa, a Ana Beatriz e a Débora, que são minhas filhas, dizer que esse vídeo eu falarei sobre elas numa outra oportunidade. Hoje eu vou falar de duas mulheres que elas não estão mais entre nós, e uma terceira, que é a minha tia, é a única que permanece viva e, graças a Deus, muito lustra. Eu vou começar então a contar a história. Essas mulheres são a minha mãe, a minha avó e a minha tia, Terezinha Miranda, que todo mundo conhece como Dinha. A maioria nem sabe o nome dela, todo mundo trata ela como Dinha. Eu vou começar pela minha mãe, que tem uma importância muito grande. Eu tenho uma formação, a minha formação, o meu jeito de ser, ele foi muito influenciado por mulheres. Eu, graças a Deus, fui a vida inteira muito próximo de mulheres que tinham personalidades muito marcantes e que eu acabei me inspirando muito nelas. Não consegui nem de longe ser o que elas foram e pegar aquelas características, mas algumas eu vou contar aqui um pouquinho de cada uma para poder fazer essa homenagem. A primeira que eu gostaria de homenagear é a minha mãe. E a característica mais interessante que eu lembro sempre da minha mãe é a questão da lealdade que ela tinha com os amigos. E isso era marcante porque ela realmente era tão leal que ela exagerava. Ao ponto de a gente lá na família, a gente brincava que amigo da minha mãe, para ela, não tinha defeito. Então a pessoa podia ter o defeito que for, que você ia falar com ela, ela desconversava, ela não deixava o assunto prosseguir para ela não participar de ninguém apontar, não é nem falar mal, era apontar um erro, né, de alguém amigo dela. E ela tinha uma frase que era muito interessante. Um dia eu falei, mãe, mas a senhora fica, pelo amor de Deus, a pessoa tá errada. Ela falou assim, meu filho, para apontar os erros dele, ele já tem os inimigos. Amigo é para ver qualidade. E a gente ria, né? Que embora eu não concorde muito com isso, mas era a característica da minha mãe e que ela passou para a gente, é a questão de ser fiel aos amigos, de você ser uma pessoa que a gente brinca, se ela tivesse uma pessoa que ela gostasse, ela sabia chamar para poder conversar, ela sabia apontar para ele
corrigir, falou, você está errado nisso, mas era feito muito no privado. Ela não deixava expor aquela pessoa para a sociedade. Então, esse foi um dos principais exemplos, né, que a minha mãe me deu, foi ser leal aos amigos. Tá? A outra pessoa é a minha avó, que é uma pessoa de uma personalidade. Eu acho que eu não passo um dia da minha vida sem lembrar da minha avó pelos ensinamentos, são inúmeros, que daria para poder passar um ano falando sobre as coisas que a minha avó me falava, e que até hoje eu lembro que quando a gente morava na fazenda, quando nós fomos estudar, fomos para a cidade, a gente ficava na casa da minha avó, e eu dormia no quarto com ela. Então, eu aprendi desde cedo a acordar de madrugada, 5 horas da manhã, para escutar o programa do Zé Bétio, era na Record e tal. Então, tinha todo um ritual, rezava na hora de dormir, rezava na hora que acordava, e a minha avó me ensinou, e ela me contava fábulas, né, que eu não sei de onde que ela aprendeu, mas eu entendi que era fábulas. E tem uma que a minha avó me ensinou, que são várias, mas essa eu gostaria de repartir para vocês aqui, até pelo momento que nós estamos vivendo no Brasil. Ela contava uma fábula, que era o seguinte, ela disse que um dia estava andando, tinha 3 amigos, a água, o fogo e a hombridade, ou a honestidade, cada um entenda aí da forma que achar melhor. Estavam os 3, e esses 3, essa turma só andava junto. E um dia, por determinação divina, eles foram obrigados, olha, vocês não podem mais andar junto, cada um vai andar para o lado. Fogo vai para um lado, água vai para o outro e hombridade vai para o outro. Vocês não vão mais andar juntos. Mas aí eles ficaram meio tristes e combinaram assim, mas e se a gente quiser um dia, porventura, um precisar do outro? Aí a água falou assim, não, eu sou muito fácil de você encontrar. Você pega um leito de um rio, vai num lugar mais baixo, começa a cavar, mesmo que eu não esteja correndo ali, que o rio esteja seco, mas você vai aprofundar lá no fundo, a terra vai começar a ficar mais úmida e eu vou brotar. Você vai me encontrar. E o fogo falou assim, não, eu também sou fácil. Você pega 2 pedacinhos de madeira e vai friccionando um no outro, aquilo vai esquentando, aquecendo. De uma hora para outra, aquilo vem uma chama e eu apareço. E aí a hombridade, né, a honestidade, virou e falou assim, ou a vergonha, como alguém quiser, virou e falou assim, mas e você, hombridade? Ela virou e falou assim, não, nós nunca mais vamos nos encontrar. Porque eu sou a única coisa que quando alguém perde, nunca mais vai encontrar. Se você, algum momento na sua vida, você foi desonesto, você perdeu a sua honestidade, se em algum momento você perdeu a sua hombridade, você nunca mais será o mesmo. Alguém, em algum momento, toda vez que você vacilar, alguém vai lembrar, mas ele já foi desonesto, mas ele já faltou com a hombridade. Então, vocês, tchau, nós nunca mais nos encontraremos. E a minha avó falava isso, e ela batia muito firme nisso para a gente ser muito correto, andar sempre, ter muita retidão de caráter, porque depois que você faz certas coisas, aquilo vai te marcar para o resto da sua vida. Evite errar em certas características. E ela batia muito na honestidade. Se você foi desonesto uma vez, você vai carregar isso para o resto da sua vida. Essa era a Dona Maria Miranda. Bom, e por fim, o vídeo está ficando muito longo, a minha tia, né, que era filha da Dona Maria Miranda, irmã da minha mãe, Dona Miraci, que é Dinha, né? E a característica de Dinha, ela é bem assim, bem o oposto das duas.
a característica da minha tia principal é a capacidade de ajudar os outros. Ela viveu para ajudar os sobrinhos, ela não teve filho, né? Então a gente que ela era muito próxima de todos os sobrinhos dela. E a minha tia, ela representa muito aquilo que diz na Bíblia que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa de saber. Eu tenho uma história muito interessante com a minha tia, que eu terminei a graduação e eu queria fazer o mestrado. Mas eu não, já tinha sido aquele, né, as coisas, meu pai pagando para mim para estudar, para formar, e eu queria fazer mestrado, mas eu não queria chegar para ele, não, eu vou, agora em vez de eu voltar para a fazenda para trabalhar, eu quero continuar a estudar. Eu estava meio assim e tal, e aí eu conversei com ela, falei, eu vou tentar lá, eu tinha um dinheirinho, vou tentar começar lá para me ver se vai. Aí ela foi e mandou um bilhete para mim assim e tal, mandou um bilhete para mim, ó, você vai estudar até onde você quiser. Eu vou te bancar. Pode ir aí que o que você precisar. Tá. Aí, graças a Deus, não precisou, né? Eu logo consegui uma bolsa e fui fazer a minha pós-graduação. E um dia eu recebi uma homenagem, né, até do Conselho Federal de Medicina Veterinária. E aí eu peguei e contei essa história e agradeci. Falei, mostra o vídeo aí, Pradinha. Ela, meu Deus, eu nunca lembrava disso, eu não lembrava disso mais, não. Era a característica dela de ajudar as pessoas e esquecer que ela ajudou. Para mim é o maior exemplo que eu tenho, que eu já tive na minha vida de desprendimento, de quem faz o bem pelas pessoas sem nenhum interesse de nada em troca. O vídeo não tem como ficar muito curto, né? O produtor aqui fica me cobrando, mas como é que eu vou contar a história dessas 3 mulheres muito rápido? Então, essas são as 3 mulheres que eu escolhi, em nome de quem eu homenageio aí, né? Todas as mulheres da minha família, do meu entorno, as pessoas e todas as seguidoras aqui do canal Agroverdades. Parabéns para todas as mulheres do Brasil, do mundo, porque vocês são quem realmente fazem o mundo acontecer. Agroverdades Especial, Dia da Mulher. Elas por eles. Oferecimento Agrominas e Integral Mix.